Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Cripto 1 Minuto, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai dar uma notícia que é um pouco estranha considerando que a gente vai falar de uma exchange descentralizada. A Uniswap, que é uma das maiores DEX, Decentralized Exchanges do mundo, bloqueou 253 endereços de carteiras de criptomoedas que estiveram de alguma forma ligadas a crimes ou a sanções. Conforme informou o desenvolvedor e colaborador da Yearn Finance no Twitter, o bloqueio em questão se deu ao longo dos 4 meses em que a Uniswap trabalhou com a empresa de análise de blockchain TRM Lab. Os dados sobre a inserção das carteiras nas listas de restrições da Uniswap foram publicados no GitHub pelo engenheiro de software da Uniswap, Jordan Frankfurt. Então, Banteg, que é o colaborador da Yearn Finance, obteve acesso ao código e divulgou na rede social. De acordo com as informações de Frankfurt, os endereços em questão foram bloqueados, em sua maioria, por ligação com fundos roubados ou por estarem vinculados a serviços de mixers, como o Tornado Cash, por exemplo, que foi sancionado pelos Estados Unidos recentemente. Contudo, Banteng destacou que cerca de 12% dos endereços bloqueados sofreram danos colaterais, ou seja, não estavam diretamente ligados a crimes ou a sanções, e mesmo assim sofreram bloqueios. Esse bloqueio que a Uniswap está fazendo para esses endereços levanta um debate muito forte que a gente tem dentro da comunidade cripto. Em um ambiente que teoricamente seria descentralizado, que nem as exchanges descentralizadas, deveria haver esse bloqueio? Esse tipo de bloqueio faz a gente ter dúvida, inclusive, sobre DeFi no sentido de regulamentação, porque, pelo visto, é possível sim regulamentar os DeFis e ter sanções e bloqueios. Vamos ver aí até onde a gente vai chegar e quais serão os próximos passos. E continuando o Cripto Minuto de hoje, a gente acabou de falar do Tornado Cash, que ele foi sancionado, pelos Estados Unidos. E além de ser sancionado, um desenvolvedor do Tornado Cash ele foi preso na Europa, na Holanda. E dando seguimento a essa notícia, apoiadores desse desenvolvedor, do Alexei Pertsay, esse desenvolvedor do Tornado Cash, se reuniram em Amsterdã para protestar no fim de semana, quase 2 semanas depois que ele foi preso. A agência holandesa de crimes financeiros suspeita que o programador de 29 anos facilitou a lavagem de dinheiro por meio do serviço de mixagem de criptomoedas, mas a agência não especificou sobre quais leis ele foi preso. Ele ainda não foi acusado de um crime específico, de acordo com as últimas informações disponíveis. A prisão dele provocou uma reação generalizada entre os desenvolvedores de código aberto e uma petição online condenando a sua detenção, que já recebeu inclusive cerca de 2.000 assinaturas. O agregador de DeFi OneInch Network convocou indivíduos a participar de uma manifestação de protesto na histórica Dam Square de Amsterdã, argumentando que os desenvolvedores, incluindo os programadores do Tornado Cash, não têm controle sobre como seu código é usado. No sábado, mais de 50 manifestantes seguraram cartazes com slogans, incluindo Liberty Alex, escrever código fonte aberto não é crime, e você vai prender um fabricante de armas por facilitar o tiroteio em público. A petição no Change.org foi criada pela gerente de produtos de Helsinki, Daria Mironova, afirmando que as acusações contra Alex ameaçam matar todo o segmento de software de código aberto. As autoridades dos Estados Unidos acreditam que o Tornado Cash é uma ferramenta primária para a equipe de hackers norte-coreana Lazarus Group na lavagem de criptomoedas roubadas. No início desse mês, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou os endereços de blockchain do Mixer, entre outros, tornando ilegal a interação de pessoas dos Estados Unidos com a ferramenta. Isso ocasionou, inclusive, que nem a gente falou na notícia anterior, efeitos colaterais. Pessoas que negociaram com pessoas que passaram pelo Mixer também sofreram algum tipo de sanção, algum tipo de bloqueio nas exchanges e corretoras locais. E para fechar o Cripto Minuto de hoje, a gente vai falar sobre um projeto de lei que está em tramitação nas câmaras dos deputados aqui no Brasil e que visa regulamentar a penhora de criptomoedas. O projeto de lei número 1600 de 2022 é de autoria do deputado do PL aqui do Rio de Janeiro, Paulo Eduardo Martins, e ele altera o Código de Processo Civil permitindo a penhora. De acordo com Martins, o objetivo é incluir os criptoativos na categoria de bens penhoráveis. Nesse sentido, o deputado afirmou que a lei visa permitir a apreensão de criptomoedas em ações de execução de dívidas.
A penhora é um instrumento judicial que tem como objetivo segurar um bem de um devedor, impedindo a sua venda. Neste caso, a Justiça mantém o bem em questão como garantia de pagamento da dívida ajuizada. Atualmente, a nova proposta tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados. Ou seja, o PL não passará em votação no plenário da Câmara, pois está na fase de busca por um relator pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois dessa fase, o PL sim pode ser aprovado diretamente ou então submetido à votação dos deputados. Não deixa de colocar a sua opinião se você estiver escutando pelo YouTube, o que você acha desse projeto que visa regulamentar a penhora de criptomoedas. Se você estiver escutando em outro lugar, coloca no Twitter também a sua opinião, marca a gente que a gente quer saber o que você acha disso. Quando a gente publicou isso no nosso Instagram, o comentário que foi mais curtido era o penhora a minha Trezor que eu quero ver. Esse foi o Cripto Minuto de hoje, muito obrigado pela sua companhia e valeu!